Graça e paz a todos que me assistem. Seja bem-vindo ao canal Voltemos à Bíblia. Eu sou Esdras Amós e é com muito prazer vou compartilhar com vocês algo da Sagrada Escritura, que para mim é o manual de fé em Deus através da obra salvífica de Cristo no Calvário. Antes de abordar o tema, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e seus comentários. E se gostar, compartilhe com mais pessoas. Fazendo isso, você estará contribuindo para o avanço e crescimento deste canal, onde o objetivo é somente propagar a palavra de Deus. Então vamos ao tema desse vídeo. Teologia deixa o homem menos espiritual? Em primeiro lugar, numa pequena introdução, quero falar sobre o conceito da palavra teologia. Após, seguiremos com o propósito desse tema. O que é teologia? Teologia é o estudo que busca conhecimento de Deus revelado nas Sagradas Escrituras. A palavra teologia vem de dois termos gregos. Assim fica definido. Primeiro, Deus igual a Deus. Segundo, logos é igual palavra ou lógica no sentido de ideia ou estudo. Então, teologia tem o seguinte significado: lógica sobre Deus, ou como normalmente é definida, estudo de Deus. Eu sou de uma época onde muitos condenavam o estudo teológico. Argumentavam que não precisava disso. E ainda usava a Bíblia para defender a tese que era errado estudar a Sagrada Escritura. Quantas vezes ouvi alguém dizendo: a letra mata, mas o Espírito vivifica. E sem levar em consideração o contexto que esta letra, Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, está falando da lei dos mandamentos, que em Gálatas capítulo 5, versículo 18, ele escreve: se sois guiado pelo Espírito, que é o que vivifica, não estáis debaixo da lei. Por quê? Porque a lei da letra mata. E ainda existe aquela velha desculpa, até nos dias de hoje, para condenar o estudo teológico. O evangelho é simples, dizem, e é o povo que complica. Já deve ter ouvido falar sobre isto, correto? De certa forma, há uma verdade nesta frase. Quando se diz, o povo complica, mas não concordo da forma que se aplica. A complicação está do fato de não entender a palavra e ignorar o seu estudo. E se fosse tão simples assim, os teólogos não precisariam estudar seriamente a fim de produzir bons ensinos através da palavra. Como pode ser tão simples algo que foi escrito há 2000 anos atrás, onde épocas, costumes e culturas eram totalmente diferentes dos dias atuais? Ok? Então vamos para o propósito do tema desse vídeo. Teologia deixa o homem menos espiritual? Não. Para explicar melhor esta pergunta, é necessário saber que todos que leem Bíblia é um teólogo. Sabia disso? De certa forma, quem lê está buscando entender mais sobre Deus e seus atributos. Um estudo mais profundo de teologia só vai dar um caminho mais plausível ao estudante no sentido de entender melhor aquilo que se lê. Estudar teologia é a vontade de Deus. Veja o que diz o profeta Jeremias no capítulo 9 e versículo de número 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, e em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência
juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Através do profeta Jeremias, declara-se agradar com aqueles que buscam a conhecer. E como se conhece Deus? Através do estudo bíblico. Então, um homem que busca conhecer Deus não se torna menos espiritual. Que muitos também não entendem e definem a espiritualidade de forma errônea. Cita que são aqueles que falam em línguas estranhas, têm dons espirituais e por aí vai. Como então definir o homem espiritual? O homem espiritual é aquele que discerne bem as coisas de Deus, pois a ele é dado o entendimento através do Espírito Santo. E Paulo deixa isto claro em 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Versículo 15, ele diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo. Deus nos deu a capacidade de conhecer gratuitamente os seus planos salvíficos através de Cristo. O homem natural não conhece e não consegue compreender o sacrifício na cruz. Parece loucura a eles. E o espiritual, com a ajuda do Espírito Santo, é possível discernir através da Escritura. De que forma? Estudando. O homem espiritual possui frutos. São aqueles que Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Reafirmo, a teologia não deixa o homem menos espiritual. A teologia é fundamental para o serviço do reino. A teologia tem um papel fundamental para a obra de Deus. O apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A instrução só é possível através dos estudos da palavra de Deus. O homem que presta serviço para o reino é indispensável o estudo de teologia. Josué, quando assume a responsabilidade de liderar o povo após a morte de Moisés, o próprio Deus disse a ele, em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eis aqui um bom exemplo, porque tem obreiro que não tem um ministério bem-sucedido. É simples, é a falta do conhecimento. A teologia é importante para defender a fé. Para que estejam preparados para defender a fé, veja o que o apóstolo Pedro fala sobre o assunto em 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 15. Antes, santificai ao Senhor, Deus, em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você já percebeu que na falta de argumento não há mansidão? Vou lhe dar um exemplo. Eu já vi muitos cristãos maltratando pessoas que professam a fé diferente da sua pelo simples fato de não conseguir argumentar a altura dele, que está
interrogando. Na falta de preparo é isso mesmo. Não é possível responder com mansidão. O argumento se torna raso e, afinal, sem dar a razão da fé que se defende. Por isso, o apóstolo Pedro está nos advertindo para que estejamos preparados. E o preparo é o fator principal para defender a fé. Mas como defender se não estuda sobre ela? Na falta, pode trazer escândalos para aqueles que pedem razão da sua fé. Para finalizar, quero deixar aqui registrado o que Pedro escreveu no segundo livro de Pedro, capítulo 3, e versículo 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Não é pecado crescer no conhecimento. Isto é honroso para Deus. A Ele toda honra e glória. Se possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Vamos honrar a Deus por tudo que Ele é. E estejamos preparados e afiados na Sua palavra. Só assim venceremos as apostasias e Satanás com suas mentiras. Forte abraço e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitir. Até lá.